O Cadeia Neles abre esta edição destacando a polêmica no entorno das novas regras de endurecimento do isolamento social aqui em Cuiabá, que foram decretadas ontem pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Entidades que representam o setor comercial realizam nesse momento um protesto em frente à prefeitura. O repórter Bruno Pinheiro acompanha esta manifestação e ao vivo traz as informações. O prefeito vai mesmo cancelar o rodízio de veículos previsto para começar aí na próxima segunda-feira. Bruno, bom dia. Oliveira, muito bom dia. Exatamente isso, era por volta de 9h30 da manhã, quando já iniciou essa movimentação de pessoas, área comercial, a equipe da CDL, representantes em busca de uma resposta de como deve acontecer essas medidas que foram anunciadas ontem aqui no município de Cuiabá. Inclusive, já estamos falando sobre esse rodízio de veículos e também o rodízio em estabelecimentos comerciais. Ao vivo, nós vamos conversar com Célio Fernandes, que é vice-presidente. Ele já esteve lá em cima na reunião, acabou de sair e veio falar com a nossa equipe. A reunião já está acontecendo, essa recepção aconteceu através do chefe do executivo, Emanuel Pinheiro, recebeu os senhores ou enviou um assessor, um secretário? Como foi essa reunião? Qual é a informação até esse momento? Quem nos recebeu foi o assessor do prefeito. O prefeito demonstrou aí que a agenda dele deve ter outras prioridades que não os representantes do segmento de comércio, indústria e serviços, que vieram aqui para pedir uma participação mais efetiva nas decisões, nesse comitê de gestão da crise. A crise, o problema, ele afeta toda a sociedade, afeta do lado da saúde, mas afeta também do lado da economia. Os representantes dos segmentos do comércio, indústria e serviços querem participar das decisões para que elas possam ser as mais assertivas possíveis, as menos desastrosas possíveis para o emprego, para uma normalidade que seja adaptada para a pandemia, mas que ela possa existir, que as pessoas não deixem de trabalhar, não percam os seus empregos, não sejam afetadas de uma maneira mais impactante do que já está acontecendo. Então, em relação com essa recepção de hoje, não era o que os senhores estavam esperando, o que era o real incentivo, o apoio dessa organização, esse manifesto aqui hoje. Ele chegou a informar por qual motivo ele foi enviado, qual motivo Emanuel Pinheiro não está aqui nesta reunião? A reunião, como foi agendada ontem, tá? Então até entendemos que ele podia ter algum conflito de agenda. Entretanto, uma reunião que reúne todas as lideranças empresariais, acho que merecia uma atenção maior do prefeito. No mínimo uma participação por videoconferência, como hoje está acontecendo. Mas sequer isso foi apresentado. Foi sugerido, eu mesmo sugeri ao representante que está lá, o Neto, que é assessor, que fizesse essa vídeo para o prefeito, no mínimo para ele ouvir o que as entidades queriam falar, e um documento foi elaborado, foi registrado, a imprensa está recebendo esse documento que fala do que o setor está solicitando desse pedido para a participação do comitê de crise em relação ao Covid, para que possamos participar da tomada de decisões, para que elas sejam novamente mais assertivas possíveis e que tenham o menor impacto, não só do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista da economia também. Agora, ainda em relação a ontem, qual que era essa expectativa do que fosse divulgado, as novas medidas, até que saiu esse rodízio de veículos? Havia uma outra esperança do que fosse anunciado? Então, a gente tem que pensar também, o seguinte, o prefeito, ele está sendo, de certa forma, forçado a fazer isso por uma decisão judicial. E aí entra de novo, o judiciário, um cidadão, toma uma medida que afeta toda uma sociedade, que vai gerar milhares de desempregos, que vai gerar um problema ainda maior, com a ideia de que isso vai resolver o problema. A gente tem situações em diversos municípios do país, onde
as medidas tomadas, elas produziram um efeito tanto de redução do número de mortes, como de redução evitar a perda da atividade econômica. Tá? Agora, isso exige algumas medidas, como, por exemplo, me parece que está muito claro que o início do tratamento, no início da fase viral, é uma das medidas essenciais. Para isso, as prefeituras têm adotado em muitos municípios a adoção de kits, de medicamentos para início desse tratamento. Tá? Em Cuiabá, isso me parece que agora vai começar a ser executado, tardiamente, já com dificuldade para a aquisição, para a oferta desses produtos. Tá? Então, a gente precisa compatibilizar essas duas coisas. E o prefeito, se ele não ouvir os segmentos, aí certamente vai ficar mais difícil. E o judiciário também, antes de tomar a medida, poderia convocar, poderia reunir, poderia compartilhar com as partes envolvidas que tipo de decisão seria mais apropriada. Nós estamos diante de uma guerra onde todos nós ou colaboramos para sobrevivermos e superarmos juntos isso aí, ou então nós vamos sofrer junto todas as consequências, com a perda de vidas e com uma perda significativa na economia. Ainda rapidamente, em relação com esse retorno que teve nos últimos dias, que o shopping voltou a funcionar, estabelecimentos comerciais retornaram. Houve essa compra, renovaram o estoque, as compras estão chegando hoje, ontem, amanhã, e existe vários comerciantes, Oliveira, que estão com dificuldade na hora de receber esse material, porque chega o estoque, ele não abre a loja, porque existe essa certa fiscalização. Se ele estiver recebendo, ele será notificado. De que forma isso também será resolvido, vice-presidente? É triste essa situação, né? Às vezes empresas que estão tentando adotar alguma prática para mitigar o problema, ou seja, ele tem uma equipe reduzida dentro do seu estabelecimento, sem estar com as portas abertas, para fazer contato com os seus clientes, para poder atender de alguma forma, gerar de alguma forma alguma movimentação financeira, mas mesmo assim tem sido impedidos. Ações arbitrárias de fiscalização, muitas vezes com a presença da polícia, tratando o empresário que está ali legalmente constituído como um criminoso diante dessa situação. Isso é muito triste, é muito lamentável. Ok, então mais uma vez, muito obrigado em receber a equipe aqui ao vivo. A reunião vai continuar, já sabe se vai encerrar, se vai se alongar mais essa reunião? Os representantes, eles estão expondo os princípios, o representante da prefeitura, os vereadores que estão lá também, Diego Guimarães, Orivaldo, eles estão recebendo isso e esperamos que, a partir destas informações, todo esse conteúdo de solicitações de pedidos, eles sejam encaminhados para o prefeito e que ele possa ser sensibilizado para tomar novas medidas e principalmente acho que para voltar atrás. Cuiabá não tem cultura nenhuma de rodízio de veículos, a sociedade vai ter uma dificuldade imensa para fazer isso, os órgãos de controle vão ter uma dificuldade maior ainda para estabelecer um controle sobre isso. Essa medida ela é quase que sem sentido. E o rodízio de CPFs, então, chega a ser cômico. Ok, então muito obrigado mais uma vez. Esse é Célio Fernandes, vice-presidente da CDL aqui do município de Cuiabá. A gente está acompanhando essa história que é sobre esse novo decreto, novas determinações que foram divulgadas ontem, já no final do expediente, quando havia essa expectativa, Oliveira, do que fosse retornado, né? Atendimento de shoppings, área comercial, mas na verdade se tornaram ainda mais rígidas. O que chamou a atenção que ontem, já que essas divulgações acontecem no Facebook de Emanuel Pinheiro, mais de 2.800 pessoas acompanharam ali realmente, ali ao vivo, com essa ânsia, e logo depois uma enxurrada de comentários. E essa nova determinação, que ainda está em vigor, né, ainda não foi revogada, acabou repercutindo em todos os lugares. Virou assunto hoje, onde andou dentro da capital, tinha gente comentando. Nossa equipe esteve logo de manhã na UPA do Cochipó. Lá na UPA do Cochipó, a situação também não é nada fácil. A dificuldade e a falta de atendimento médico, falta de insumos, tem gente chegando lá e voltando
dizendo entra e sai, mas não entra e retorna com atendimento, não. Entra e sai somente com a informação. Quando consegue a informação, já que até o atendimento mesmo humanizado não está acontecendo lá. É o que você vê nesta reportagem agora. A situação em UPAs e policlínicas de Cuiabá continua a mesma, abarrotadas, filas e a espera em busca da vida, de respiradores, de UTI. Mas isso tem sido uma história com bastante dificuldade nesse enfrentamento. E são pessoas que chegam diariamente internadas em busca de um atendimento, só que isso tem sofrido uma retardação, uma dificuldade. A senhora está com a sua avó internada aqui há alguns dias já, aguardando esse respirador, esse leito, mas até agora não aconteceu. A senhora acabou de revelar que já ouviu que eles estão somente atendendo jovens e que alguns com a idade mais avançada não estão recebendo uma atenção adequada. Essa informação a senhora ouviu aqui de dentro mesmo? Sim, eu vi aqui dentro. Minha avó chegou aqui na segunda-feira, saturando 60. O médico falou que se demorasse mais um pouquinho ela teria morrido. Aí colocaram ela no respirador, né, no oxigênio. Aí ontem não teve como, teve que entubar ela porque ela não estava conseguindo engolir, não estava mais conseguindo respirar. Aí eles falaram que eles precisam da UTI até para fazer a alimentação dela nasogástrico, né? Que aqui não tem esse suporte. E eu ouvi médico ligando na minha frente para hospitais, para o Metropolitano, para o Pronto-Socorro e para o São Benedito. Eles falaram que tem vaga para Covid, mas eles querem pessoas mais jovens. Então é aquela máxima que a gente sempre soube, que os médicos preferem dar preferência para alguém mais novo do que alguém mais idoso, né? E aqui tem 2 respiradores só, um tá com a minha avó, a outra tá com outro senhor, e tem um rapaz aí de uns 30 e pouco, 40 anos, que ele tá precisando ser entubado e não tem como entubar porque não tem respirador. Eles falaram que tá tentando consertar um para ver se entuba ele. E mesmo se achar a vaga na UTI, essa ambulância daqui não tem estrutura para levar a pessoa, porque tem que ser uma ambulância UTI. E outra coisa também, a medicação de Covid da minha avó, nós que tivemos que comprar, que aqui não forneceu nenhum para Covid. Identificar alguém revoltado com a situação ou necessitando atendimento aqui na Policlínica do Cochipó não é difícil. O senhor também está aqui recebendo atendimento, existem outros amigos que estão internados também e o senhor está muito indignado com o cenário que está acontecendo aqui hoje, né? Eu estou indignado, isso aqui é um abatedor de ser humano, essas policlínicas em Cuiabá não funciona merda nenhuma, nem atendimento, nem nada. Os profissionais são excelentes, os enfermeiros, mas em relação falta tudo, luva descartável, estou usando, em comprar particular não tem em Cuiabá. Imagina que é de graça, aqui dentro tem nada. Olha, esse é o cenário, essa é a ambulância e segundo informações essa ambulância não tem o respirador. Olha o cenário que é aqui da UPA, a gente está acompanhando o atendimento, a dificuldade na verdade que é o atual cenário. São várias pessoas aguardando atendimento, algumas ficam aqui ao lado de fora, nas imagens de Valdeir Moraes. A senhora não vai conseguir o atendimento ali? Como é que foi? Não vai atender a senhora? Só no vermelho, só urgência mesmo. É só urgência? E aí a senhora vai ter que voltar hoje? Ah, eu vou ter que... A senhora está sentindo o quê? Falta de ar, muita falta de ar. E mesmo assim não vão atender a senhora? Não, é só no vermelho. Vermelho é morrendo, né? E como que a senhora fica agora? O que a senhora acha disso? Vou ver se eu arrumo um dinheiro pra ver se eu faço particular, né? Porque pra tomar os remédios, porque senão você já morre, né? Como é que tá o atendimento aí dele? Olha, gente, tá feio, hein? Ele aqui dentro não tem equipamento, ele vai precisar ser entubado, não tinha equipamento para ele ser entubado. E eu já perdi o meu pai no final do mês passado, eu perdi minha avó tem 20 dias e agora ele tá aí dentro. Ainda tem pessoas que não têm consciência, que saem na rua sem máscara. Esse é o mais fiel retrato da saúde aqui nas UPAs e policlínicas. Sendo mais exato aqui no Cochipó, as imagens de Valdeir Moraes, o suporte de Alessandro Macedo, nossa equipe com exclusividade acompanhando todas as informações e reclamações do que é a falta de médico, falta de insumos, falta de respiradores e a falta de humanização, até mesmo no atendimento aqui na recepção da emergência. Imagens de Valdeir Moraes, apoio de Alessandro Macedo, a reportagem do Cadeia Neles, no rastro da saúde e em cima da informação.
Oliveira, essa reportagem ela foi feita logo de manhã, nesta sexta-feira, e nós estamos acompanhando aqui, Oliveira, e já nós voltamos com mais informações. A reunião já encerrou e há essa movimentação e a gente volta já, tá bom? Então vamos só atualizar em nota. A Secretaria de Saúde informou o número de pessoas que estão internadas lá na UPA do Cochipó nesta sexta-feira. São 11 que estão internados com suspeita de Covid e um que está entubado e outros que estão em estado avançado, que estão internados lá na UPA do Cochipó. Eles também informaram em nota que mais de 70 pessoas estão na fila em busca de leitos de UTI aqui em Cuiabá. E informou também que a rede municipal de saúde está aguardando que 40 novos leitos de UTIs sejam instalados ao longo da semana ainda aqui no município. E aí no final da nota encerrou afirmando que logo do início de todo esse novo coronavírus, a rede municipal de saúde está sempre tentando reforçar o atendimento, investir na saúde com novos equipamentos, mas isso de forma mundial não está sendo fácil esse enfrentamento à Covid-19. Então, são essas as informações. Além de esses casos que nós ouvimos, acompanhei também um senhor que estava com o seu filho necessitando de uma lavagem de ouvido, Oliveira, e já está até com larvas no ouvido do jovem e o atendimento não foi realizado. Uma outra situação, um homem estava no serviço usando uma serra-fita. O seu dedo ele acabou se machucando, acidentou. O seu dedo foi rompido e nem lá com esse órgão rompido ele conseguiu, o atendimento. Ou seja, a dificuldade geral, atendimento tanto infantil, urgência, emergência, realmente difícil. E a nossa equipe também acabou não sendo autorizado o acesso dentro da recepção lá da UPA do Cochipó aqui em Cuiabá. São essas as informações, nós continuamos atualizando, a reunião já encerrou, eu volto já com informações aqui mais uma vez do que deve acontecer, como foi essa recepção que o setor comercial esteve com um representante de Emanuel Pinheiro aqui na Prefeitura de Cuiabá em relação a esse novo decreto e essas novas determinações em relação ao rodízio de veículos e também o rodízio de CPFs durante a sua compra nos supermercados e agências bancárias da capital. Uma sexta-feira que garante ser de muitas reuniões e de muitas decisões, Oliveira. Ok, Bruno, obrigado pela sua participação. Bruno vai voltar para atualizar as informações sobre a reunião. Vamos por partes. Para você que ligou a televisão agora, não viu sites, não viu rádio, preste atenção. O que aconteceu? Ontem, no final da tarde, o prefeito Emanuel Pinheiro baixou um novo decreto. E nesse decreto, acredite se quiser, ele determinou que a partir de segunda-feira, dia 6, os moradores de Cuiabá obedecessem um rodízio de carros, segunda, quarta e sexta, placa tal, terça, quinta e sábado, outras placas, pares e ímpares. E que eles, para irem aos supermercados, por exemplo, ou às lotéricas, os locais que estariam funcionando, precisariam obedecer um rodízio de CPF, Por exemplo, o final da sua placa é par, mas o CPF é ímpar, daí você não ia poder ir no mercado. E ao fazer esse rodízio, olha o Bruno lá. Vamos voltar ao Bruno, ao vivo, depois eu termino aqui. Os maiores contribuintes de ICMS. Nós, com grande parte das empresas já fechada há quase 90 dias, elas estão debilitadas financeiramente. Provavelmente, várias empresas vão fechar as portas, nós já temos empresas que fecharam as portas e o desemprego em Cuiabá só aumenta. Nós já estamos na capital com mais de 20 mil desempregados. E são decretos absurdos como esse que prejudicam mais ainda o comércio. Nós queremos participar do comitê da Covid-19 para que isso não aconteça mais. O fato do município, do estado, não dispor mais de leitos de UTI, ter uma estrutura muito limitada para atender a pandemia, ou seja, teve um tempo, presidente, mas parece que não foi feito aí um planejamento adequado. Isso dificulta e coloca em preocupação o setor essencial que precisa continuar atendendo, tipo vender alimentos, garantir segurança ao cidadão? Claro, o setor essencial precisa continuar trabalhando e mantendo essa população, que são alimentos, medicamentos,
postos de combustíveis e demais comércios que são essenciais. E a gente vê com muita preocupação o que está acontecendo na capital, mas nós temos que deixar bem claro que na capital está controlado, que 60% dos leitos ocupados são pacientes que vêm do interior. As cidades do interior é que não estão fazendo o dever de casa. Então aqui nós temos esse elogio para fazer ao nosso prefeito, que veio sendo bem feito. Então 60% são pacientes do interior do estado do Mato Grosso. Obrigado, gente. Obrigado, presidente. Ok, obrigado aí, Bruno. Esse é o Venceslau de Souza Júnior, que é o presidente da FEComércio, que acaba de conceder uma entrevista coletiva aos jornalistas presentes ali em frente ao Palácio Alencastro, falando que, por enquanto, o decreto que está previsto para segunda-feira está mantido. Foi o que deu a entender o Venceslau de Souza Júnior, que é o presidente da FEComércio. Então, só para voltar ao raciocínio, para você que ainda está meio perdido nessa história. Então, ontem, no final da tarde, o prefeito baixou o decreto, dizendo o seguinte: segunda, quarta e sexta, final placa tal, terça, quinta e sábado, aí você teria que obedecer essa numeração para você poder se deslocar, ir ao mercado, etc. E o CPF não batia com a placa, então como é que a pessoa ia fazer? E ao optar por isso, a medida do prefeito simplesmente é empurrar todo mundo para o transporte coletivo. E empurrar todo mundo para o ônibus. O Bruno está com mais um representante, parece que agora é da CDL ou da ACC, vamos ver quem é lá. Bruno, você? Da decisão tomada dentro de um gabinete, então esse comitê... Oliveira, esse é Jonas Alves da Associação Comercial. A gente não tem acesso a ele, não participa. Nas cidades do interior do estado, que a gente tem as associações comerciais que participam dos comitês gestores, elas estão tendo uma participação efetiva, inclusive auxiliando a convencer a sociedade empresarial a contribuir com com as medidas tomadas e não sendo surpreendido por medidas impróprias e que causam um transtorno danado e desestrutura mais do que já está desestruturado o setor empresarial. O senhor acredita que o prefeito, após esse apelo, ou seja, esse movimento, né, dos segmentos empresariais, pode rever esse decreto que começa a vigorar a partir da próxima segunda-feira? Nós acreditamos muito nisso e esperamos que o prefeito tenha o bom senso realmente de analisar isso novamente com mais carinho, com mais profundidade, ouvindo a sociedade e que tome alguma atitude, especialmente em revogar esse decreto, para que a gente possa discutir um novo decreto dentro de outras bases que não estas. Jonas, a gente está acompanhando, de fato esperávamos que essa reunião ele fosse receber a equipe, os representantes, isso não aconteceu. Nós também acreditamos que a audiência da Record, estamos ao vivo nesse momento, que ele esteja assistindo. Existe algum recado que essa classe quer mandar ao Executivo para que ele tome algumas novas medidas que atendam em uma reunião de forma online, virtual ou até mesmo aqui e que seja resolvido isso ainda hoje? Para nós é uma dificuldade muito grande. Nós estamos num momento de pandemia, onde nós estamos cuidando para não ter aglomerações, para não ter esse movimento e acúmulo de pessoas. E nós estamos aqui hoje porque não tem como esperar mais. Os empresários não suportam, existe um levante dos empresários de Cuiabá com essas medidas que foram adotadas. Então, nós estamos aqui hoje correndo risco, né? E eu sou uma pessoa que está no grupo de risco, mas nós estamos aqui defendendo que haja mais diálogo, que as coisas aconteçam de uma forma mais em consenso, com todo o setor participando da discussão. Ok, mais uma vez, muito obrigado pelas informações, Oliveira. São vários representantes que estão aqui. Aproveitar que já, Fábio, você também acompanhou a reunião. A gente até conversou logo de manhã hoje que existia essa expectativa de ser recebido, mas nós já vimos que isso não aconteceu. Houve alguém que foi enviado, ouviu as informações, só que isso não resolve essa dificuldade que está se arrastando ao longo desses dias, que é uma saúde que está complicada com esse novo vírus, só que a situação não é somente sobre a saúde, é sobre a nossa economia que está afetando de forma geral. Depois de encerrar essa reunião, qual que é a expectativa agora? Existe algum outro agendamento ainda hoje?
Olha, a expectativa é que a gente possa ser atendido o mais rápido possível, né? O secretário da Casa Civil aqui, do prefeito, o secretário do prefeito, se proporcionou levar a mensagem até ele e que ele possa, quem sabe, estar nos atendendo hoje à tarde ou no máximo segunda-feira, para que possa ouvir de fato lideranças, representantes de classe que estão sentindo na pele e que sabe necessariamente o que tem que ser feito aí para que a gente possa adotar medidas plausíveis e de fato proteger a vida, mas também proteger os empregos das pessoas. Ou seja, receber hoje não adiantou muita coisa, né? Infelizmente não adiantou, né? Nós gostaríamos que o prefeito estivesse presente, nós gostaríamos de conversar pessoalmente com ele, ou que seja por videoconferência, que é o mais ideal nesse momento. Mas de qualquer forma, se comprometeram a levar a mensagem para ele, disseram que ele está sensível a tudo isso que está acontecendo e nós estamos acreditando que as medidas possam ser revogadas o mais rápido possível, até porque já existem as medidas obrigatórias pela justiça que nós temos que cumprir. Por que trazer novas medidas que só tem a calhar aí num caos socioeconômico, num caos realmente que a população está cansada de estar sofrendo? Ok, então muito obrigado, estamos ao vivo acompanhando essas informações. Oliveira, então esse é um pouco da manifestação que iniciou por volta de 9h30 da manhã aqui na frente da Prefeitura de Cuiabá. Isso vai ser ao longo do dia de hoje, desta sexta-feira, em busca de que alguma coisa seja resolvida, alguma decisão, tá bom, Oliveira? Ok, Bruno, obrigado pela sua participação, entrevistando por último aí o Fábio Granja, que é da diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas, e importante posicionamento de todos que falaram aí, representando o comércio, FEComércio, CDL, Associação Comercial de Cuiabá, todos estão cobertos de razão. Não tem cabimento esses dois itens do decreto do rodízio de veículos que vai empurrar a massa toda trabalhadora que está tendo que trabalhar para os ônibus, vai causar superlotação, e do CPF, rodízio de CPF, pelo amor de Deus, isso parece piada de mau gosto. E pegou mal, mas muito mal para o prefeito não participar desta reunião. O que é que custava receber os representantes do comércio e falar, olha, vamos analisar, segunda-feira temos uma posição, né? Vamos lá, o Bruno com mais um entrevistado. Oliveira, agora o representante da FCDL, que também está acompanhando, o senhor também esteve lá na reunião. E qual que é o resultado? A gente já sabe que não resolveu muita coisa, mas qual que é o sentimento de toda essa classe que está manifestando aqui hoje? O resultado ainda é um bom início de conversa, de um diálogo com o prefeito Emanuel, para que isso não aconteça mais, para que os decretos sejam realizados ouvindo os setores produtivos e juntos, levando informações para o prefeito tomar decisões efetivas e que possam ser coerentes, né? O que não aconteceu com esse decreto. Então a Federação das CDLs está apoiando todo o setor produtivo e pedindo ao prefeito para que ele ouça os setores produtivos e juntos podemos tomar decisões concretas e que a gente contribua, né, para a redução dessa contaminação. E essa é a intenção. Nenhum dos empresários estão aqui interessados somente em criticar, mas em contribuir, colaborar para que esse trabalho seja realmente efetivo. Ainda ao vivo, a audiência na área comercial é muito grande aqui dentro de Cuiabá, e a gente tem uma dúvida de que quem é funcionário da área comercial de alguns serviços essenciais. Hoje é final de semana, já amanhã já é final de semana, na segunda-feira. Como que faz se esse veículo se é ímpar, se não é o dia de rodar, ele vai ter que levantar cedo, ele vai ter que sair de casa? O comerciante, ele abre ou não abre na segunda-feira? Qual que é essa recomendação, essa orientação? Ainda há muitas dúvidas sobre a efetividade do decreto. Nós já recebemos também pela imprensa de que o prefeito havia voltado atrás nessa parte do rodízio, também no controle dos CPFs. Mas nós estamos aguardando a qualquer momento uma videoconferência com o prefeito. O secretário Neto já confirmou que, se não hoje, no máximo segunda-feira, mas nós vamos ainda passar, provavelmente final de semana, se não tiver esse esclarecimento, em dúvida realmente se segunda-feira abre ou não abre, ou como é que vai funcionar
esse rodízio. Mas até o momento, nós estamos aguardando essa definição do prefeito Emanuel Pinheiro para que a gente saiba o que fazer a partir de segunda-feira. Ok, muito obrigado mais uma vez. Oliveira, assim encerramos esse link acompanhando o ao vivo. Todas as etapas desta manifestação. Era a expectativa de uma reunião que aconteceria aqui na sede, na Prefeitura de Cuiabá. A informação que Emanuel Pinheiro iria receber, não recebeu, mas aqui essa conversa, como já ouvimos, não resolveu muita coisa. Então a sexta-feira ainda aguarda uma resposta se será revogado ou não, se entra em vigor na segunda-feira. Uma sexta-feira de muitas perguntas e de quase nenhuma resposta. Oliveira. Obrigado, Bruno. A reunião não resolveu nada, né? Primeiro que o prefeito não atendeu e o chefe de gabinete não tem poder para decidir absolutamente nada. Vamos aguardar até o final da tarde se o prefeito realmente vai confirmar o que inclusive todos os sites já divulgaram e que ele vai retroceder desta decisão que é o mais correto.